Olá, povo abençoado, eu sou Jonas de Moraes, estou aqui para compartilhar com você este ensinamento maravilhoso. Você que gosta de evangelizar, não é isso? Proclamar o evangelho. Você já deve saber que existe uma diferença entre evangelismo e evangelização, tá bom? Evangelização é a prática, é o ato, né? De proclamar a palavra, de levar as boas novas de salvação. E o nosso propósito aqui é quando você estiver evangelizando, você apresentar alguns destes versículos. Embora a Bíblia ela esteja recheada de versículos, né, que tratem desse assunto, mas você poderá estar usando esses aqui e também poderá agregar outros, depois pesquisar, estudar mais e mais a fundo. Esta aula, o meu objetivo é que você, que agora que está começando, está em uma campanha de evangelização, não sabe por onde começar, as referências bíblicas, então estou aqui para lhe ajudar nessa missão, tá bom? Então nós temos aqui todos pecaram. Romanos capítulo 3, versículo 23, você já deve ter ouvido, não é? Romanos 3, 23, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Ao evangelizar, é interessante que isso fique claro para as pessoas, né? Que todos nós, né, nos tornamos pecadores, né? Somos pecadores. Por quê? Porque a Bíblia declara isso, Romanos 3, 23, pois todos pecaram e carecem, está aqui, ó, carecem, necessitam da glória de Deus, não é isso? Todo ser humano. Não existe um sobre a terra que não tenha cometido pecado. Ou seja, nós já herdamos uma natureza pecaminosa. Você não peca para ser pecador, você peca porque você já é um pecador de fato. Então nós temos aqui uma refutação. O apóstolo João, ele vai dizer na sua primeira epístola, capítulo 1, versículo 8. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Então, é evidente que a grande maioria das pessoas que quando você estiver evangelizando, elas vão ter consciência disso, que de fato toda pessoa peca, né? Mas é bom, né, na realidade, você apresentar as referências bíblicas, porque existem aqueles que são legalistas, não é? Existem aquelas pessoas que são legalistas, existem aquelas pessoas que acham que não pecam, porque praticam alguma boa obra, porque faz uma caridade, não é? Porque dá uma cesta básica para alguém e acha que tudo isso já é suficiente para que seja salvo. Porém, aqui em Romanos 3, 23, está escrito que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Primeira epístola de João, capítulo 1, versículo 8, ele vai afirmar que se nós dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós, tá? Então você deve memorizar essas referências bíblicas. Você que está iniciando na campanha de evangelização, memorize, vai ser muito importante você ter elas guardadas de fato na mente quando for manusear a sua Bíblia. Por isso que eu estou até aqui com o Novo Testamento, tá, irmãos? É interessante apresentar para as pessoas isso, mas você ter cuidado como você vai apresentar, porque você pode estar tendo contato agora com a Bíblia, e aí você vai ver lá nos evangelhos, né, quando João Batista vai dizer raça de víboras, né, ele usava palavras duríssimas, e geralmente alguns cristãos dizem, nós temos que falar assim também, João Batista falou dessa forma, só que nós devemos entender que o contexto que João Batista estava falando, ele estava falando para pessoas muito religiosas naquela época. Ele estava pregando para pessoas religiosas, né? Fariseus, né? Saduceus, pessoas que estavam vindo ao batismo, e ele declara assim, raça de víboras. Nós devemos usar o amor, tá bom? Pregar o evangelho com amor, levando a palavra de Deus com amor para as pessoas, para que elas possam compreender e o Espírito de Deus agir nos seus corações e elas possam assim se converter, tá bem? Também é necessário deixar muito claro que o Senhor Jesus Cristo ele veio buscar e salvar os que se haviam perdidos, tá? É muito importante você deixar isso daí claro. Está em Lucas, capítulo 19, versículo 10. O Senhor Jesus Cristo ele deixa muito claro
que ele veio buscar e salvar os que se haviam perdido. Ele estava ali com Nicodemos, né? Naquele contexto daquela história, ele está ali na casa, vai se hospedar na casa dele e as pessoas começam a criticar. Porque Jesus está, né, com Nicodemos? Porque eles sabiam, né, da conduta de Nicodemos. E Jesus deixa bem claro, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Então, alguém pode depois até alegar, mas eu já cometi muitos pecados em minha vida, será que eu posso ser perdoado? Será que ainda existe perdão para a minha vida? Existem esses questionamentos. Depois eu estarei gravando um vídeo tratando com mais profundidade, com uma resposta bem mais elaborada para essa pergunta, mas vamos aqui, né, ao vídeo. Todos pecaram, isto é bem claro, está na Bíblia Sagrada, e em João 3,16 está escrito, não é, que Deus amou o mundo de tal maneira que ele deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha o quê? A vida eterna. Então, Jesus, ele morre, ele sacrifica por toda a humanidade, tá? Por isso que ele está falando aqui, pois todos pecaram, todos pecaram. Cara, essa é da glória de Deus. Depois você vai ler Romanos 3:23, você poderá ler um outro versículo. Ele vai dizer que sendo justificados gratuitamente, né, por Cristo Jesus. Depois nós trataremos de justificação, você vai entender esse assunto, regeneração, santificação e assim por diante. Mas isso já deve ter ficado muito bem claro para você. Você deve estar aí com a Bíblia. Anote, tá? Abra sua Bíblia, veja essa referência, é muito importante. Temos aqui Atos dos Apóstolos, capítulo 3, versículo 19. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim tempos do refrigério pela presença do Senhor. É interessante que você vai apontar isso. Aqui é o pecado, né? Todas as pessoas pecaram. Mas existe um passo importante que as pessoas devem tomar na sua vida. Elas devem arrepender-se, não é? Arrepender-se dos seus pecados. E devem também se converter. Elas se arrependem e elas mudam de direção. Para quê? Qual o propósito? Para que sejam apagados os vossos pecados e venham assim tempos do refrigério pela presença do Senhor. Atos 10:43. A este dão testemunho todos os profetas, de que todos os que nele creem receberão perdão dos pecados pelo seu nome. Então isso aqui é muito importante, tá? Eu vou dar continuidade a esta aula em outro vídeo. Que Deus abençoe a tua vida poderosamente, em nome do Senhor Jesus Cristo.